Olá, boa noite a todos, ou bom dia, ou boa tarde, não sei a hora que estão ouvindo o nosso podcast. Aqui é o Rafael, de Jaraguá do Sul. Estamos começando mais um Edcast, o Edcast episódio de número 32, com o tema Lei de Sociedade. E a minha frase de hoje é a seguinte: o voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento priva o homem de suas relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei do progresso. É um comentário referente à questão 772 do Livro dos Espíritos. Muito bem, boa noite a todos também. Aqui é o Gaspar, diretamente de Itapema, para mais um episódio do nosso podcast. E a minha frase é o seguinte: instruamo-nos, pois, para conhecer. Eduquemo-nos para discernir. Cultura intelectual e aprimoramento são imperativos da vida, possibilitando a manifestação do amor no império da sublimação que nos aproxima de Deus. Chico Xavier, do livro Fonte Nova, ditado pelo Espírito Emmanuel. Muito bem. Então tá, o episódio de hoje é o tema, né? Como eu já falei, lei de sociedade. Vamos ver um pouco por que a gente vive em sociedade, por que devemos viver em sociedade, qual a validade do isolamento, do voto de silêncio. Vamos falar sobre família, sobre as relações entre pai e filho, né? Qual é a função da família na sociedade, né? Enfim, vamos fazer um apanhado geral sobre o tema, né? Isso mesmo. Nosso tema de hoje engloba três temas, né? Você já falou, que é a necessidade da vida social. Aliás, já vou dizer aqui também as questões do Livro dos Espíritos, para quem nos acompanha e que queira ter um pouquinho mais de informação, já que o que a gente diz aqui, né, Rafa, não conseguimos abranger todo o tema, né? Sim. Mas sobre a necessidade da vida social, as questões de número 766 a 768 do Livro dos Espíritos. Quanto à vida de isolamento e o voto de silêncio, questões 769 a 772 do Livro dos Espíritos. E da vida em família e dos laços de parentesco, questões 773 a 775 do Livro dos Espíritos. Muito bem. Vamos só fazer a nossa oração inicial para estar bem acompanhado e já vamos começar a nossa aula, né? Sim. Vamos fazer um minutinho de silêncio, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Pedimos, Senhor, a Tua presença mais uma vez essa noite conosco, nos iluminando e nos guiando. Envia Seus Espíritos de luz para que a aula de hoje seja tão proveitosa quanto ela tenha que ser, e para que os nossos ouvintes também possam absorver da melhor maneira possível e as nossas aulas, as nossas palavras aqui hoje. Que assim seja. Que assim seja. Vamos começar definindo o que é sociedade, o que é vida social. Vai lá. Eu tenho algumas definições aqui, depois se tu tiver mais algumas aí você complementa, tá bom? Uhum. Então vamos lá. Conjunto de indivíduos entre os quais há relações organizadas de serviço recíproco, cujas relações estão consolidadas em instituições. É uma definição.
Certo. Estado dos homens ou dos animais que vive sob a ação de leis comuns. As abelhas, formigas, leões, macacos, enfim. Todos os animais vivem em sociedade. E o instinto de sociabilidade é inato no ser humano, concretizado em nosso relacionamento com familiares, amigos e inimigos e demais seres humanos. Nós, sem a gente perceber e sem a gente estar consciente de que a vida social é uma lei divina, né? Lei natural, porque nós estamos falando das leis naturais, né? Essa já é a terceira lei que nós estamos nos referindo, né? Que é a lei de sociedade. Mas nós vivemos necessariamente em sociedade. Veja bem, eu moro em um apartamento, consequentemente em um condomínio. E o condomínio tem regras para você. Você tem obrigações, tem compromissos, tem responsabilidades. E se a gente quebra essas regras, você vai, obviamente, atingir outras pessoas que convivem no mesmo condomínio. É uma vida em sociedade, né? É verdade, é verdade. Quando vamos a um clube de serviço ou clube social, lá é uma sociedade, existem também regras, também maneiras de você se comportar. Então é uma vida social. Enfim, a vida nossa na comunidade, ela é em sociedade. Porque Deus, né, na sua infinita sabedoria, não criou o homem, né, seu filho, com instinto de fala, de inteligência, para viver sozinho, né, Rafa? Exato. O homem instintivamente vive em sociedade. A sociabilidade é uma lei da natureza, né? É uma lei da natureza. Não tem como o homem se esquivar disto sem algum tipo de prejuízo, né? Sem algum tipo de falha que ocorra, né? Sem dúvida nenhuma. É uma necessidade do homem, né? A vivência cristã, por exemplo, ela se caracteriza pelo clima de convivência social. É um regime de fraternidade no qual todos se ajudam, se socorrem, dirimindo dificuldades, dúvidas, problemas. Porque é assim que a gente vive, né? A gente vive uma sociedade onde ajudamos e somos ajudados. Sim, o objetivo da sociedade é esse, né? Promover o bem-estar, a felicidade de todo mundo, né? Exatamente. É para isso que a gente vive em sociedade, né? E é como tu comentou, para que isso ocorra, para que esse bem-estar ocorra, temos que respeitar leis de forma justa, né? Dentro da moral e dos bons costumes. Dos bons costumes, sem dúvida nenhuma. Recordando um pouquinho a nossa aula anterior, falamos da lei do progresso, né? O homem tem a necessidade de progredir. Mas se ele se isolar, não vai conseguir o progresso, porque não convivendo com outras pessoas, nem ele recebe ajuda, conhecimento, e nem consegue ajudar e nem também transferir o conhecimento que tem, né? Exato. Mesmo porque nenhum homem possui as suas faculdades completas. Né? Nós vivemos em sociedade, temos que viver em sociedade justamente para isso, para, como você falou, um ajudando o outro a progredir dentro dessa sociedade. Aliás, a gente comentou na aula passada que o progresso se dá através de sucessivas reencarnações. Sim, se dá através de sucessivas reencarnações, mas tu tem que viver essa encarnação, você tem que viver em sociedade, né? É através dessa sociedade, da relação com outras pessoas, que a gente consegue progredir, senão tu fica parado. Sim, você estaciona, né? É verdade. Você estaciona. E aquele ser, né, que resolve se isolar do mundo, e não são poucas as pessoas que assim se comportam, né? Eles acabam se embrutecendo. Quer dizer, há um retrocesso, ao invés de progressão, há um retrocesso, porque a pessoa estagna, né? Ele fica parado, não evolui, não tem novos conhecimentos, começa a viver uma vida, não vou dizer animalesca, mas embrutecida, né? E é, sem dúvida nenhuma, um ato de egoísmo, né? Exato. Mesmo porque, se a gente for analisar a palavra do Cristo, né, você viver o cristianismo é necessariamente viver em sociedade, né?
O maior mandamento que Jesus deixou pra gente, se a gente parar para prestar atenção, é amar o próximo como a nós mesmos. Não é verdade? Como é que eu vou amar o próximo? Como é que eu vou praticar a caridade? Como é que eu vou ajudar os que estão precisando se eu estou isolado? Né? Então, não tem como. É através da sociedade que a gente evolui e que consegue praticar o mandamento que Jesus deixou pra gente. É verdade. Não tem como você praticar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo sozinho. Né? Você vai fazer caridade para quem? Né? É verdade. Não, claro que a gente não está aqui julgando e nem dizendo que estão errados, obviamente, mas tu precisa desse convívio, né? Tu precisa dessa sociedade para você evoluir, para você interagir com as pessoas. E aqui como já falamos no início, é uma lei de Deus, né? Uma lei divina, né? Quando Deus criou o homem e disse: crescei e multiplicai-vos, exatamente para que você viva em sociedade, né? Para que você viva em comunhão com outras pessoas, né? Uhum. Como tu falou, que o isolamento é um ato de egoísmo, de fato não tem como a gente pensar diferente, porque mostra que a pessoa não está interessada em ajudar ninguém, né? Não, deixa eu viver aqui quieto no meu canto, vou me isolar em um mosteiro, em algum lugar e pronto, né? Tipo, não quero ajudar ninguém, vou ficar aqui em oração o tempo todo, mas isso não deve agradar a Deus, a Jesus, né? A gente teve ensinamentos que é para ajudar o próximo, né? E Sim. Não para ficar isolado, não é verdade? Verdade. O isolamento que nós estamos falando, né, que é aquele em que a pessoa realmente usa do egoísmo para se afastar do convívio, muitas vezes de familiares, de amigos. Se isolam lá no mato, lá no fim de mundo, vivendo, não vou dizer como animais, mas quase como um animal, né? Uhum. Esse é um verdadeiro ato de egoísmo, porque a pessoa perde a oportunidade de servir ao próximo, de fazer a caridade, de fazer o bem, de perdoar e de ser perdoado, porque a nossa vida é assim, né? É de erros e acertos, né? Uhum. Mas devemos considerar também que existem alguns insulamentos que são benéficos e que fazem muito bem ao homem, ao ser humano. Então estamos falando daquelas pessoas que se isolam da sua família, da sua comunidade, da sua pátria e vão viver em lugares onde há necessidade de ajuda, né? Vamos falar assim, na Etiópia. Quantos missionários deixam tudo para trás? Uhum. Vão viver isolados da sua família, da sua sociedade, mas para fazer o bem, para se dedicarem em favor de outros. Então este é um isolamento benéfico e que sem dúvida nenhuma agrada a Deus, né? Com certeza, mas assim, se a gente parar para analisar, ele não está completamente isolado do mundo, né? Ele está inserido numa outra sociedade, ele está inserido num outro meio. Tem gente que se isola não no mato, não para ajudar pessoas. Há pessoas que se isolam simplesmente para ficar em oração completa. Desculpa que estou julgando, se estamos comentando que essas pessoas estão erradas, mas essas pessoas de fato não estão ajudando ninguém, né? Que nem você falou, elas estão pensando em si próprias, única e exclusivamente. E aí que é um grande problema. É verdade, Deus, na verdade, Ele quer que nós, os seus filhos, pensemos nele, que oremos, né, que façamos as nossas preces, mas não 24 horas por dia. Nós temos os nossos compromissos, o nosso trabalho, o nosso dever para com os próximos, para com nossos irmãos, e se nós ficarmos isolados num quarto fechado, rezando 24 horas por dia, o que a gente está fazendo em prol da sociedade, em prol do... Nada. Esse é um verdadeiro ato de egoísmo, né? Exato. Mas essas pessoas... Pode falar. Eu ia falar, quando tu chegar lá do outro lado, eles vão te perguntar se tu fez mal pra alguém. Não fiz mal pra ninguém, né? A vida inteira só pensei o bem. E fez bem pra alguém? Tu ajudou alguém? Quer dizer, isso vai fazer uma diferença, né? É verdade, porque quando a gente falou alguma coisa de fé, e a fé, na verdade, sem obras, ela é uma fé cega, segundo São Tiago, né? Uhum. Então não adianta eu ter uma fé estrondorosa
Não adianta eu ser versado em textos bíblicos, religiosos, saber tudo o que Deus quer de mim, o que Jesus me ensinou, se eu não colocar em prática. Exato. E como vamos colocar em prática, né, todos os ensinamentos do Cristo, se eu resolvo viver isolado do mundo? Uhum. É praticamente impossível, né? Não tem como. E aí então nós não vamos ter as obras, né? Que é o que realmente vai fazer a diferença para nós no mundo espiritual, são as nossas obras. Exato. Como você comentou, tem aqueles que se isolam, mas procuram ajudar os outros. Nós temos exemplos assim de abnegação fantásticas, né, de freiras que elas vivem em isolamento, vivem nos seus conventos, mas tem aquelas que se dedicam a ajudar uma determinada comunidade, tem aquelas que vão ainda mais além. Temos aí Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Se você tiver assim, alguns exemplos fantásticos de gente que vivia no seu isolamento, mas também fazia a sua parte em ajudar a sociedade. Aí tu tem um mérito duplamente com Deus, com esse ato de ajudar o próximo, né, mesmo estando vivendo isolado, né? Sem dúvida nenhuma. Então esta é a necessidade da vida social do ser humano, né? Uhum. E, como falei, o homem vive em sociedade, né? Ele vive em sociedade na hora do lazer, no trânsito, na família, na escola, no trabalho, né? Uhum. Nos hospitais, nos presídios. Todos esses locais o homem vive em sociedade. Muitas vezes sem ter consciência de que está praticando uma lei divina, né? Mas podemos ir um pouquinho mais além. O homem é um ser racional. E os animais, que dizemos nós que são irracionais, e que vivem em sociedades, regras rígidas, e vivem de uma forma admirável. Vamos falar da abelha. Olha a organização que tem uma colmeia. Das formigas, a organização que tem um formigueiro. E assim vai. Vemos aí os animais menores, ferozes, bichos extremamente bravos, mas que vivem em sociedade. Os leões vivem em sociedade, que é tido como o rei dos animais, né? Mas tem lá as regras para se viver naquele bando que vivem daquela forma. Eles têm certas regras e estranhos não entram. É uma sociedade, né? É interessante a gente observar a vida dos animais. Todos eles vivem de certa forma em sociedade, com regras que não estão escritas, mas que eles obedecem e que eles sabem que tem que cumprir. Caso contrário, chegam a ser expulsos da sua comunidade, né? Sim. A diferença é que eles vivem basicamente por instinto, né? E essa sociedade em que eles vivem é justamente para sua subsistência, para sua sobrevivência. Né? É verdade. Diferentemente de nós que não, nós evoluímos como espírito, como consciência e precisamos da sociedade para essa evolução. Os animais têm sim essa organização, mas justamente para poder sobreviver, né? Como instinto só, né? É verdade. Eu ia comentar só rapidinho. Tem um trechinho da nossa apostila que eu achei muito, muito interessante a frase como foi colocada. Eu só quero ler rapidinho para a gente ter mais uma ideia. Tá assim, ó. É que Deus, em seus sábios desígnios, não nos fez perfeitos, mas fez-nos perfectíveis. Assim, para atingirmos a perfeição a que estamos destinados, todos precisamos um dos outros, pois não há como conviver e bulirar nossas faculdades intelectuais e morais, senão no convívio social. Perfeito. É interessante. Perfeito. Interessante. Eu achei muito interessante a frase que diz que Deus não fez a gente perfeito, mas nos fez perfectíveis. Ou seja, podemos atingir a perfeição. Vamos atingir, né? E isso com a ajuda de uma sociedade, com a ajuda um dos outros, na verdade. É verdade. Que o isolamento não nos permite essa evolução, né? Essa perfectibilidade, né?
Vale lembrar, a gente está aqui falando que está errado e o isolamento e tal, mas muitas vezes as pessoas se isolam sem o saberem até que estão fazendo um ato egoísta, que estão fazendo um ato, às vezes inconsciente. Às vezes elas estão lá isoladas, pensando mesmo em se conectar com Deus, em relaxar a mente e se reorganizar. Mas mal elas sabem, né, às vezes inconscientemente, que estão num ato egoísta, estão num ato que não é aprovado, né, aos olhos de Deus, porque você poderia estar ajudando alguém e não está, né? Perdendo um tempo precioso, né? Exato. Precioso em vivendo em sociedade, poder aprender e ensinar aquilo que sabe, né? Uhum. Na questão 767 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta da seguinte forma: é contrária à lei da natureza ou insulamento absoluto? Você veja que ele fala absoluto, né? Uhum. E aí então já dá margem para a explicação disso que você acabou de falar, que muitas vezes as pessoas se isolam, mas se isolam por um certo tempo para esfriar a cabeça, reorganizar Exato. suas ideias, né? Uhum. Vão lá para um sítio, lá para uma fazenda, para um mato. Um retiro, né? Retiro. Tudo bem, esse é perfeito. Isso eu acho que até é bom, é necessário para o ser humano. Agora, o isolamento absoluto, que é a pergunta 767, então os espíritos respondem, ó. Pergunta se é contrária à lei da natureza, né? E eles dizem, sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Uhum. Matou o que você acabou de falar e o que a gente está repetindo aqui, né? Sim, estamos martelando aí. Ali entra também a questão, a gente adiantando um pouquinho, a questão do voto de silêncio, né? Porque nesses mesmos locais onde há o isolamento absoluto, muitas vezes há também o voto de silêncio. Exato. Né? Que onde há pessoas que simplesmente não falam. É. Né? Né, se acha no direito de não conversar com ninguém, vivem às vezes numa ordem ou em algum lugar que o voto de silêncio é a lei, né? A gente tem alguns exemplos dos monges cartuchos. Eu me lembro que já passou reportagem na TV, eu fui atrás um pouquinho. Eles conversam estritamente o necessário, né? Absurdamente o necessário, ou seja, passam dias sem proferir uma única palavra, ou quando profere é só exatamente o necessário, porque, né, também é quase impossível, mas eles têm um voto de silêncio assim absurdamente fechado, absurdamente rígido, né? E também, né, Deus nos deu o dom da palavra para que em sociedade vivamos e progredimos. O voto de silêncio é outra coisa bastante condenável, né? A gente pode dizer que chega a ser uma tolice, né? Porque você está abrindo mão de uma faculdade que Deus te deu, que é a palavra, que é a faculdade de se manifestar. Uhum. E não tem outra forma de você transmitir conhecimento sem usar a palavra. Exatamente. A não ser que você escreva, mas não é assim que funciona a sociedade, né, dos homens, né? Não é dessa forma. Eu fico imaginando se, por exemplo, Jesus, um grande mestre, nosso grande arquiteto aqui do nosso planeta, praticamente, resolvesse vir até a Terra. Não, agora eu vou fazer voto de silêncio, porque é o mais certo. O que teria sido dos ensinamentos dele e de tudo que ele nos passou, né? Não tem como. Se houvesse um voto de silêncio, jamais teríamos bebido de toda essa sabedoria que ele deixou para nós. Ou seja, é quase uma tolice, que nem você falou, tu fazer um voto de silêncio. Ele não conseguiria transmitir os ensinamentos que deixou, né? De maneira nenhuma, né? Impossível, né? Viveu um grande sábio no deserto e ficou em silêncio por 20 anos. Legal. Tipo assim... Que tipo de exemplo passou? Tipo assim, olha, vocês sigam o meu exemplo. Uhum. E aí não falou nada, não disse nada. Não faz sentido, né? Quer dizer, não ofendeu ninguém, mas também não ensinou nada. Uhum. Então é verdadeiramente uma tolice, né, o voto de silêncio.
né? Eu tava lendo uma reportagem na revista Galileu, e aí falava justamente sobre isso, volta de silêncio e tal. E o repórter disse que foi num templo budista, acho que não sei se foi no Tibete ou se foi no Japão, não lembro. E tinha pessoas lá dentro que faziam 20 anos que não proferiam uma única palavra. Até perderam, com certeza, o dom da palavra, né? Sei lá se desaprenderam a falar nesse tempo, mas fazia 20 anos que estava em completo silêncio, só em meditação, só em, né, tipo, pra quê? Viveu pra Né? quê, né? É verdade. E qual foi como diz assim, o sentido da vida? Uhum. E claro, né, na mesma reportagem citava, que nem você falou, tem pessoas que fazem um voto de silêncio, mas tiram um final de semana, vão para um retiro e passam lá 2 ou 3 dias em profundo silêncio, em profunda meditação, em profunda oração. Meu, extremamente válido, né? Você se reencontra contigo mesmo, teu espírito às vezes se reencontra com Deus, né? Mas não faça disso algo absoluto, algo, né, radical. E não vai trazer benefício algum, né? Eu penso assim, sabe, Rafa, esse tipo de comportamento, tanto o isolamento quanto o voto de silêncio, e que a gente, estudando a doutrina espírita, tem esse esclarecimento, tem vamos dizer assim, esse discernimento da inutilidade que é pessoas se isolarem ou simplesmente deixarem de falar. E eu penso assim, essas pessoas, quando desencarnarem e chegarem no mundo espiritual, o que eles vão encontrar? Né? Que tipo de vida eles vão ter no mundo espiritual? Porque vão chegar lá e a nossa vida simplesmente não muda, porque nós simplesmente perdemos o corpo de carne. A vida continua da mesma forma. E eles vão continuar lá no mundo espiritual da mesma forma, isolados dos demais, sem proferir palavra, quer dizer, não vão conseguir aprender nada, não vão conseguir ensinar nada. Então, Ou pior, né? Ou então vão desencarnar e vão achar, opa, passei uma vida de silêncio, uma vida isolado, só orando, quero receber o meu tapete vermelho quando chegar do outro lado, porque tive uma vida exemplar. E aí eu acho que vai ser pior ainda, porque eles não vão encontrar isso do outro lado, né? não, com certeza que não, né? Uhum. Qual é a solução para esse tipo de espírito? Uma outra reencarnação, com novas oportunidades, com novos compromissos que vão assumir, e aí sim, usando a palavra, usando a vida social para poder fazer tudo aquilo que deixaram de fazer na vida anterior. Exato. Porque nós não temos escolha, né, Rafa? Não. Ou nós progredimos, ou nós progredimos. Não tem meio termo. Exato. Mas isso que tu falou de uma nova encarnação é a solução para todos os nossos defeitos, né? Esse é apenas um deles que alguém tem. E os nossos defeitos também, quando chegarmos do lado de lá, qual é a solução? Volta de novo, Verdade. faz mais uma vez, aprende essa lição dessa vez, para numa próxima aprender outra. E assim caminha a humanidade, né? Assim caminhamos todos nós, né? Assim caminha a humanidade, sem dúvida nenhuma. Mas eu penso assim, sabe, Rafa? Se você, na tua vida de encarnado, procurou, né, seguir os ensinamentos do Cristo, procurou pelo menos ter esse conhecimento e pelo menos produzir algum fruto, já que a gente sabe que quando chegarmos do outro lado são as nossas obras que vão fazer a diferença. Mesmo que você não tenha feito tudo aquilo que tenha se proposto, mesmo que você não tenha feito tudo aquilo que estava a teu alcance, mas pelo menos você estava no caminho, você batalhou para isso, né? E essas pessoas que não fizeram absolutamente nada, né? Que não usaram muitas vezes de uma inteligência prodigiosa que Deus lhes deu para poder transmitir conhecimento às outras pessoas e resolveram fazer um voto de silêncio, Exato. de insulamento. Uhum. Às vezes eu penso se não é o reflexo de um medo de errar de novo. Às vezes, eu não sei, né? A gente também não pode conhecer, mas é possível que a pessoa encarne com uma determinada tarefa, uma determinada missão, como todos nós encarnamos com um objetivo, ninguém está aqui a passeio, né?
E é possível que essas pessoas tenham medo de falhar com a sociedade ou com o meio que estava proposto a viver e, pô, não, deixa eu me isolar aqui, aí eu não tenho perigo de eu errar. Mal ele sabe que às vezes está deixando de fazer uma tarefa ou de cumprir algo que deixou acertado, né? É verdade. Na nossa apostila tem um parágrafo muito interessante, até gostaria de ler, que um espírito protetor alerta-nos, e diz ele: não julgues, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece e à evocação mental, pretendamos vivais em uma vida mística, que vos conserve fora das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Não. Vivei com os homens da vossa época como devem viver os homens. Sacrificai as vossas necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com um sentimento de pureza que as possa santificar. Então, é o que a gente estava falando, né? Uhum, exatamente. Não é porque Deus quer que nós oramos, que nós pensamos nele, não é porque os espíritos, amigos com a codificação espírita, com mensagens que não cansam de chegar à Terra e livros psicografados, nos convocam à prece, à oração, ao pensamento elevado. Não é que por isso que a gente vai ficar nossa vida toda fazendo isso, né? Exato. Eu penso assim que tudo, mas tudo na nossa vida que está em excesso, tudo que tu pratica de uma maneira radical, ela é maléfica, ela é ruim. O excesso né? é maléfico. O excesso é maléfico. Desde a oração, eu penso. Se você, como você falou, se isola para passar orando 24 horas por dia, isso não tá certo, né? Você não tem que orar 24 horas por dia. Você tem que praticar o bem 24 horas por dia. Talvez esse seja o único que em excesso não faça mal, faça só o bem, né? Porque acho que até isso acaba fazendo mal, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, vamos falar um pouquinho agora também sobre a vida em família, né? E os laços de parentesco. Ok, mesmo porque família é base de qualquer sociedade, né? Sociedade. E esse item, pedimos aos nossos amigos e companheiros que nos acompanham, que lá na questão 773 a 775 do Livro dos Espíritos também tem algumas perguntas e respostas bem explicativas a respeito do tema, né? E família, né, Rafa? Puxa, família é tudo que nós temos de bom na nossa vida, é a nossa família, né? Uhum. Quão maravilhoso é termos filhos, esposa, né, ver a família que tivemos, da maneira que fomos criados e como estamos criando nossos filhos, né, o discernimento que a gente tem de dar um rumo certo aos nossos filhos, de mostrar a eles o caminho da verdade, o caminho do bem, o certo e o errado. Então, família, meu Deus do céu, é tudo de bom que a gente tem na nossa vida. E é na família, né, que nós sabemos que a gente pratica todo o amor que a gente tem, todo o bem que a gente tem no nosso coração, começa na família. Sim, exatamente. Amando nossos filhos, amando nossos pais, nossos irmãos, a nossa esposa, o nosso esposo, porque é ali que a gente exercita tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né, na sua maior pureza. Sabemos também que é ali que nos encontramos com os afetos do passado, onde muitas vezes temos que dedicar todo o nosso amor, todo o nosso carinho a um grande carrasco da nossa vida anterior. Mas como nós não sabemos nada do que aconteceu no passado, é nessa vida em família, né, nesses laços de parentesco, que a gente consegue praticar todo o amor, toda essa sensibilidade de pai, de mãe, que a gente tem no coração, né, e a gente dedica tudo isso aos nossos filhos. É verdade. Na família, né, como você comentou, que assim como em sociedade, mas na família como é que eu posso dizer, ela é elevada a um grau muito, muito exponencial. É na família onde a gente consegue ter a maior chance de evolução, a maior chance de burilar nossas imperfeições.
né? Uhum. Que como você falou, às vezes estamos encarnados num seio onde fatalmente há desafetos de vidas passadas, ou grandes amizades, grandes afeições ainda de vidas passadas. Então é dentro da família que a gente encontra a maior chance de evoluir e de crescer com os nossos irmãos, né? Sem dúvida nenhuma. A lei do progresso é muito forte nos laços familiares, né? Sim, exatamente. Sem dúvida nenhuma. Como a família, a gente falando em sociedade, a nossa vida em sociedade, ela começa na família. Começa na família. A criança, antes de ir para a escola, ela vive em família. Então, a primeira sociedade que ela conhece são as regras que ela tem que obedecer dentro de casa, dentro da família. Então, é a base de qualquer sociedade. Então, não tem como tu fugir de uma evolução em sociedade sem antes cuidar da família. Se uma família falha, se as famílias falham, a sociedade está fadada a falhar junto. Não é verdade? É verdade. É verdade. E é na família, né, como você disse, que a gente aprende a conviver com outras pessoas, com as diferenças, né? Como somos espíritos em evolução, e sabemos muito bem que numa família pode ser de 4, 5 pessoas, de sei lá quantos filhos, nenhum é igual ao outro. E nós, estudando a doutrina espírita, a gente sabe por que os irmãos não são iguais em caráter, em bondade, né, em benevolência. Quantos e quantos casos de irmãos que uns são extremamente dedicados ao bem e outros exatamente ao contrário. Então essas diferenças é que nós aprendemos a conviver e levamos daí para o nosso dia a dia, levamos para a nossa convivência social, aí sim com os demais, né, quando a gente tem idade para conviver em sociedade com outras pessoas que não são a nossa família, né? Aliás, mas a gente já começa cedo a conviver com estranhos em sociedade, né? Você veja que hoje as crianças com logo de recém-nascido, 1 aninho, já estão no pré, já estão e lá já estão vivendo em sociedade, já estão entendendo que tem direitos, que tem deveres. É interessante, a gente começa muito cedo a viver em sociedade, né? Em sociedade, exatamente. Aprender a respeitar regras, porque assim, a gente não comentou ali atrás, mas o sucesso de uma sociedade, o sucesso de uma, né, ela depende dos seus integrantes. Todo mundo tem que respeitar as regras, todo mundo tem que respeitar as leis, né? Cada sociedade, mesmo dentro de casa, dentro da família, mesmo dentro do condomínio onde você vive, ou ainda, né, o governo de um país, se os membros dessa sociedade não respeitarem as regras ditadas pelos seus líderes, não estamos aqui questionando se as leis são justas ou não, mas elas servem teoricamente para reger a todo mundo. Se os membros não respeitarem, a sociedade ela não funciona, né? E como tu falou, desde muito pequeno aprendemos a viver em sociedade e a respeitar tais regras, não é verdade? Sem dúvida nenhuma. Mas uma coisa que a gente... Pode falar. Oi. Bom, falando de família, falando de laços de parentescos, como estamos estudando a doutrina espírita, sem dúvida nenhuma temos que falar dos laços carnais e espirituais, né? Sim, são 2 tipos de família. 2 tipos de família. Tem uma passagem em que Jesus estava pregando e chega à porta sua mãe e seus irmãos e mandam chamá-lo, né? E alguém diz a Jesus: olha, teus irmãos e a tua mãe estão a te chamar. E ele olha para todos e diz: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E é um questionamento que você lendo assim pela letra, pela palavra, poxa, mas isso Jesus não pregou dessa forma, né? Tá ignorando a sua família? Não, mas Jesus não perdia uma única oportunidade de transmitir ensinamentos. E quando ele falou isso, e quando ele disse que todo aquele que faz a vontade do meu Pai, este é meu irmão, né?
estava falando exatamente dos laços espirituais, dos laços de família espiritual. Porque nós podemos estar numa família em que já estamos reencarnando juntos há muitas encarnações, mas pode ser que tenha entre uma família um ou outro que não tenham os laços espirituais com os demais. Isso é muito comum. E muitas vezes acontece que um espírito desse reencarna no seio de uma família boa, uma família honesta, uma família com bons princípios. E um espírito não evoluído encarna no meio daquela família. Para quê? Para que, convivendo com pessoas boas, de boa índole, de bons costumes, ele aprenda, ele tome conhecimento de como que é a vida em família, em sociedade, e consiga evoluir. E é o que muitas vezes a gente diz, puxa vida, mas aquele lá é a ovelha negra da família. Ele é diferente de todos. Todos procuram estudar, todos procuram, né, viver bem com a vida, e aquele lá não quer nada com nada. Muitas vezes, esse que não quer nada com nada está ali, naquela família. Primeiro, o objetivo é ele evoluir. Segundo objetivo é testar a paciência e a tolerância de pais e irmãos que têm aquele indivíduo, aquele espírito entre eles, vivendo como filho, como irmãos, mas que não têm o parentesco espiritual. Quando desencarnam, não vão se encontrar no mundo espiritual porque ele não faz parte daquela família espiritual. É interessante, né? É interessante. Esses laços de família são muito interessantes. Tu citou um caso, né, de maneiras que a espiritualidade, que o bem maior se vale para fazer um espírito evoluir. Mas as pessoas podem estar se perguntando, normalmente se perguntam isso, né? Por que eu estou encarnado no seio dessa família? Né? Por que vim, né, no seio dessa família? Outro dia no meu trabalho me perguntaram isso. Aí eu fui explicar, né? Porque justamente por isso, né? Normalmente, não vamos colocar aqui como regra geral ou como uma regra fixa, mas normalmente os membros de nossa família são companheiros de diversas encarnações. De grande jornada. De grande jornada. Por quê? Porque a gente costuma errar mais com as pessoas da nossa família. Né? Se você parar para pensar, às vezes é muito mais fácil conviver com os meus amigos do trabalho ou com os meus amigos da rua, da onde for, do que com a minha família. Né? Acontece, isso é comum, aliás, é extremamente comum, mas isso tem uma explicação muito lógica. Né? Você está no seio de uma família, os pais, os irmãos, são justamente indivíduos que precisam ajustar débitos de vidas passadas. Entendeu? Então, às vezes o teu amigo do trabalho, você nunca teve um relacionamento espiritual ou de outras vidas com ele, tu não tem absolutamente nada com aquela pessoa, então tu se relaciona muito bem com ela. Mas com teu pai, com a tua mãe ou com o teu irmão, às vezes você está vindo carregando um débito, carregando um karma, digamos assim, já há várias encarnações. Então, às vezes é mais complicado o convívio da família. E é por isso que tu está no seio da tua família. Você tem que se dar bem com o teu pai, com a tua irmã, com a tua mãe, né? Justamente para tu saudar todos os débitos que ficou. Né? É para isso que serve família, na verdade, né? É verdade. Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito interessante. Ela diz assim, ó, que é fácil amar os que estão longe, mas nem sempre é fácil amar os que vivem ao nosso lado. E é exatamente isso que você está falando, né? E muitas vezes as pessoas perguntam e questionam assim, por que na família de médiuns, filho são médios? Por que na família de músico, já o filho, a filha, o irmão são músicos? Né? Por que na família que pratica o esporte, todos praticam esporte? Isso chama-se a lei de afinidade. Porque os espíritos, nós espíritos, nos afinamos com aqueles com qual nós temos essa sintonia. E na família acontece isso. No mundo espiritual,
nós estamos sintonizados com nossos irmãos, nossos pais, por laços de sintonia. Se gostamos de música, nos reunimos em família com aqueles que gostam de música. Constituímos uma família espiritual de músicos, de desportistas, né? de literatos, de grandes políticos, enfim, isso é afinidade. Então isso é família, né? É família espiritual. Mas, infelizmente, também temos que falar sobre a ingratidão dos filhos para com os pais, né? Como existem, né, ingratidões de filhos que esquecem ou não têm a mínima noção do que um pai e uma mãe passaram para criá-lo, para educá-lo, para que ele tivesse a vida que tem hoje, muitas vezes, financeiramente muito melhor do que a dos pais. E filhos ou filhas que pegam seus pais, fazem um puxadinho lá no fundo da casa e colocam eles lá a morar. Acham que estão fazendo muito, mas na verdade não estão fazendo o que realmente tem o compromisso e a obrigação de fazer pelos seus pais. Porque você imagina, Rafa, se um pai ou uma mãe fosse anotando num caderninho tantas noites de sono perdido, Nossa Senhora, tantas horas ao lado do filho doente, né? Tantos e tantos momentos em que não fui viajar, não fui no lazer, não fui na companhia de amigos porque precisava ficar ao lado do meu filho. Quantos sacrifícios fez para que aquele filho tivesse o presente que queria, que pudesse estudar num colégio particular, né? Nada disso pai e mãe nenhuma contabiliza e fala para o filho no momento em que o filho está sendo ingrato. Jamais um pai e uma mãe faz isto. Mas esse filho ou esta filha que tem ingratidão para com seus pais só vai dar o valor de um pai e de uma mãe quando tiver os seus. Exatamente. E quando os seus estiverem fazendo com eles aquilo que eles fazem atualmente com seus pais. Olha, e a gente falando isso, eu conheço casos, e não é poucos, de gente que fala assim, tá, mas eu não pedi para meus pais cuidarem de mim, eu não pedi para nascer nesse mundo. É comum, cara, tu escutar adolescente falando esse tipo de coisa. É muito comum. Que ingratidão, né? Falar uma besteira dessa, né? É uma besteira tão grande, tão ridícula, né? Mas eles só vão dar valor ao pai e à mãe quando tiverem os seus filhos e os seus filhos estiverem fazendo isso com eles. Aí, na verdade, eles vão se lembrar, puxa vida, tantas e tantas noites de sono perdido, tanto sacrifício para fazer estudar, tantas coisas que deixei de fazer em favor do meu filho, da minha filha, e hoje olha como é que ele me trata. E assim é a vida, né? Ela vai seguindo. É a lei natural. É a lei natural. E nós vamos aprendendo dessa forma, nós vamos aprendendo assim, aos trancos e barrancos, né? Claro que não são todos os filhos que tratam seus pais assim, né? Mas obviamente, você disse, muitos e muitos a gente vê falar esse absurdo. Eu não pedi para nascer. Que absurdo que uma pessoa dessa fala. Posso apostar que esse é o tipo do filho que implorou para nascer naquele seio daquela família. Uma necessidade enorme de nascer naquela família. Pra poder... É bem comum mesmo. Eu não sei se vale a pena. Na apostila tem um trecho ali de uma simples narração da solução natural. Tu tem aí na apostila também, né? Eu vou ler rapidinho o texto aqui, porque ele é curto. Eu acho que vale a pena para dar um exemplo para todo mundo que está nos ouvindo de como é que funciona mais ou menos os meandros de uma reencarnação para um seio de uma determinada família. O texto diz assim, ele narra a história de uma família e de uma senhora que estava sendo obsediada. Ele começa assim: os espíritos benfeitores já não sabiam como atender a pobre senhora obsediada. Perseguidor e perseguida estavam mentalmente associados à maneira de polpa e casca no fruto. Os amigos desencarnados
Tentara afastar o obsessor, induzindo a jovem senhora a esquecê-lo, mas debalde, foi em vão. Se tropeçava na rua, a moça pensava nele. Se alfinetava o dedo em serviço, atribuía-lhe o golpe. Se o marido estivesse irritado, dizia-se vítima do verdugo invisível. Se a cabeça doía, acusavam. Se uma xícara espatifasse no trabalho doméstico, imaginava-se atacada por esse obsessor. Se aparecesse leve dificuldade econômica, transformava a prece em crítica ao desencarnado infeliz. Reconhecendo, então, que a interessada não encontrava libertação por teimosia, os instrutores espirituais ligaram os dois, a doente ao acompanhante invisível, os laços fluídicos mais profundos, até que ele renasceu dela mesma, por filho necessitado de carinho e compaixão. Os benfeitores descansaram, o obsessor descansou, a obsediada descansou, o esposo descansou. Transformar obsessores em filhos é uma bênção da providência divina para que haja paz nos corações e equilíbrio nos lares. Muitas vezes é a única solução. É um texto de Hilário Silva. É muito interessante isso, né? Por aí dá pra gente ter uma ideia de como a espiritualidade maior trabalha em prol do ser humano, né? Quer dizer, obsessor e obsidiada estavam de tal forma ligados que a única forma foi fazerem pai e filho, mãe e filha, para que no seio da família, vivendo em sociedade, com todo o amor que um pai e uma mãe têm para com seus filhos, e esse amor, sem dúvida nenhuma, iria aniquilar aquele ódio, aquele débito, aquela irritabilidade que existia entre os dois. Aquele problema que tinha entre os dois. Claro, né? A gente sabe que nem tudo na vida são flores e nem tudo às vezes ocorre como tem que ocorrer. Obviamente o processo está fadado ao sucesso, mas a gente sabe que tem casos de pais, de mães e de filhos que se odeiam e se detestam, né? Parece um absurdo isso, mas acontece. E a gente sabe que às vezes a causa está, né, numa vida pregressa, às vezes eram obsessores e que a providência tentou de uma maneira ajudá-los, encarnando um filho do outro, mas às vezes eles não conseguem se ajustar, né, se resolver. Não é verdade? Então, mas é um caso, para as pessoas entenderem que família é isso, né? Você está sempre, né, no seio da família que precisa, vivendo exatamente o que tu precisa para tua evolução e para tu se ajustar com aqueles com que você vive. Com o pai que precisa, com a mãe que precisa, com os irmãos que têm necessidade. Exatamente. Os tios, enfim, todo o arcabouço familiar é necessário para cada um da forma como ela está desenhada, né? Tem que entender o seguinte: Deus é perfeito. A gente já estudou ali os caracteres de Deus e os caracteres divinos. Deus é perfeito. Nada que ocorre no mundo é o acaso, né? Nada. Tudo tem um motivo e tudo tem a justa causa. É como está falando. Está naquela família porque tu precisa estar inserido naquele meio. É verdade. Se tivermos a consciência de que Deus é justo, e Deus é justo, tudo o que nos acontece há de ser justo também, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Mas uma pena, né, Rafa, que esse entendimento de resgate, de tudo que a gente fala, uma pena que a gente só tenha isso na doutrina espírita, né? Porque se as outras religiões também tivessem esse entendimento, também conseguissem entender que a reencarnação é uma lei divina, que a reencarnação é uma necessidade para a melhora do ser humano, que é uma necessidade da evolução do espírito, nossa, como a humanidade poderia se transformar, né? Sim, porque verdade. Em ensinando a unicidade da vida, em que você só vive uma vida, essas pessoas que hoje estão na marginalidade, o que é que eles pensam do seu futuro? Nada. Porque a hora que eu morrer acaba tudo. A hora que o bandido pensa assim, na hora que me acertarem um tiro, acabou tudo mesmo. Então eles não têm perspectiva do futuro. Eles não têm esperança no futuro. Porque não têm esse conhecimento e não sabem, porque as religiões não ensinam, não pregam, né?
muito pelo contrário, são contra a lei da reencarnação. E é uma pena, porque eu acho que melhoraria em muito a humanidade quando todos tivessem consciência de que eu construo o meu futuro. Tudo que eu faço hoje, né, tudo que eu construo hoje vai servir para mim amanhã. Mas, infelizmente, acho que a maioria das pessoas não pensam dessa forma por desconhecimento e por falta de instrução das entidades religiosas. Mas nós, espíritas, né, fazemos a nossa parte, estamos aqui tentando transmitir esse pequeno conhecimento que a gente tem e provocando, eu digo assim, as pessoas para que vão nos livros, vão na literatura, vão na internet, nos livros da codificação espírita, vão buscar essas informações e, tendo esse conhecimento, transmitam esse conhecimento para os seus amigos, para os seus filhos, para os seus pais, né? Provoque as pessoas para ir em busca desse conhecimento, para que não fique naquela fé cega, naquela coisa de dogma, porque as pessoas que conseguirem abrir a sua mente e olhar para este lado, com certeza vão melhorar em muito o seu desenvolvimento espiritual, sem necessidade muitas vezes de reencarnações mais dolorosas, né? Exatamente, né? Então tá, temos algo mais para falar ainda em família ou sociedade? Acredito que falamos aquilo que a gente se propôs, né? Uhum. E mais uma vez, né, fica aqui o pedido para que todos vão em busca desse conhecimento a mais, né, no Livro dos Espíritos, nas questões que nós mencionamos. Uhum. E também, se restou dúvida ou crítica ou sugestões, né, por favor, entre em contato conosco pelos canais que você vai falar daqui a pouco. Uhum. A gente ficaria muito feliz em receber alguma manifestação a respeito do nosso trabalho, porque não estamos pedindo elogio de maneira nenhuma, mas críticas construtivas nos ajudariam muito a melhorar a nossa proposta de trabalho, né? Exatamente, né? Nessa aula que a gente de hoje, a gente vai estar publicando mais 3 apostilas, mais três PDFs, né? Nós englobamos 3 temas aqui, né, sobre a necessidade da vida social. Como todas as aulas, no final de cada texto desse tem fontes de consulta, tem a bibliografia, né? Não somos nós donos da verdade absoluta, claro, estamos sempre procurando material para apoiar as aulas. Então tem lá mais fontes de consulta ainda para quem quiser buscar. E novamente, né, vamos dar aqui nossos canais de acesso. Dúvidas, críticas, né? Principalmente as dúvidas e as críticas para nós seriam extremamente importantes, que com a dúvida a gente vai conseguir ajudar quem está precisando, e a crítica vamos conseguir nos melhorar para que o programa fique melhor, para que a dinâmica né, fique melhor, na verdade. Sem dúvida. Tá? Então assim, você encontra a gente no Facebook, né? www.facebook.com/esdcast. Tu encontra a gente no Twitter, @esdcast. Encontra a gente por e-mail, esdcast@esdcast.com.br, e no nosso blog, óbvio, www.esdcast.com. Então tá, vamos fazer a oração final? Vamos fazer a nossa prece final, então. Muito bem. Queridos amigos, irmãos de jornada, simpatizantes da doutrina espírita, neste momento eu convido a todos para que o nosso pensamento elevado a Deus nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso guia, que é a nossa luz, para dizer a eles o nosso muito obrigado. Obrigado por momentos como este,
Obrigado pelas nossas aulas. Obrigado pela oportunidade que temos em poder colocar via internet os conhecimentos poucos que nós temos, mas que esperamos seja de utilidade para quem deles usar. Obrigado, Jesus, então, e em teu nome, em nome de nosso Pai maior, nós pedimos a devida permissão para encerrar a nossa aula desta noite. E como sempre, Mestre Jesus, te pedimos e te rogamos que a tua paz e o teu amor esteja dentro do coração de cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem. O tema da nossa próxima aula vai ser necessidade do trabalho? A lei do trabalho, né? A lei do trabalho. Muito bem, então, lei do trabalho na próxima aula. Acho que por hoje era isso, né? Por hoje era isso. Da minha parte, muito boa noite e que todos fiquem com Deus. Muito boa noite a todos. Fico aqui meu abraço para todo mundo e até a próxima aula.